O Protagonistas. Horas 57 minutos, 2h57, muito boa tarde. Vamos começando mais uma edição do nosso quadro Protagonistas. O quadro que é uma realização aí da Associação Comercial que visa valorizar a classe empresarial do município de Quatro Pontes. Leva o apoio do Cicobi e também do Sicredi. Mandar um grande abraço para o nosso amigo Márcio Goveder, gerente do Sicredi, também o Márcio Schutze, gerente do Cicobi, presidente da Associação Comercial Ivete Krieger, também todos os seus diretores e, é claro, a classe empresarial. E hoje nós já vamos recebendo aqui um dos empresários mais longevos, acredito eu, aqui no comércio de Quatro Pontos. Estava conversando aqui com o Gerson Damer, essa figura carismática aqui do nosso município, né? Uma pessoa muito querida aí por todos nós. E como ele falou aí, mas eu vou deixar ele contar a história, né? E a Ótica e Relojaria Quatro Pontos já está há vários anos, há várias décadas já aqui no município de Quatro Pontos. Gerson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Diego. Boa tarde, ouvintes da Tropical FM. É um prazer estar aqui, né, para contar um pouco da história da Ótica e Relojaria Quatro Pontes, né, e agradecer pela rádio, né, e pela Cicobi, né, por essa excelente ideia. Que legal. Gerson, nós estávamos conversando aqui em off antes. Eu gostaria que, na verdade, antes de nós chegarmos na ótica em si, que você contasse um pouquinho da sua história, né? Quem foi o Gerson aí na sua juventude? O Gerson veio da onde? Quem são os pais, irmãos, enfim. Conta um pouquinho da sua história. Então, Diego, eu nasci em Marechal, né? Marechal Cândido Rondão. E com 1 ano e 8 meses eu, infelizmente, perdi a minha mãe. Ela Perdeu cedo a mãe. Isso, ela teve leucemia, né? E aí eu fui criado pela minha avó, né? Na verdade, o meu pai, um tempo depois, casou de novo, né? Mas eu acabei sendo criado, então, pela minha avó. Mas assim, foi a pessoa mais maravilhosa que eu já conheci na vida, né? Ela é uma pessoa que me deu tudo, né? Era uma pessoa fantástica. Eu sempre falo, ela chegou muito perto da perfeição, né? Qual é o nome da sua avó, Gerson? É a Anita Damer. Ela é mãe da Nelly Dreyer, então, né? Era a mãe da Nelly Dreyer. Isso, porque foi assim, quando a minha mãe, então, ela faleceu, eu era para ficar então com o padrinho, porque essa minha avó, que eu chamo de mãe, né, que me criou, ela já tinha criado 9 filhos e para ela ficava um pouco difícil, né, para cuidar mais um neto, então, né. Só que aí eu ia na casa de um padrinho, passava mal, voltava para casa da avó, né, até aí eles viram que não teria jeito, né? Tinha que ficar com a avó. Isso, fiquei com a avó e olha, eu agradeço a Deus por isso, né? Porque hoje, eu sempre falo, eu sou o que sou por causa dela. Ela é uma pessoa, assim, que me deu tudo que eu precisava. Uma pessoa, assim, fantástica, sabe? Olha só que legal. E até hoje, assim, eu penso, né? Na época, eu sei que eram outras realidades, né? Mas eu também passei por isso. Hoje a gente até para um pouco para pensar, né? O meu pai, vamos supor, ele até abriu um pouco mão de mim, né? E é uma coisa que eu jamais faria, né? Só que eram outros tempos, outra realidade, né? Que nem hoje eu passei por algo parecido e eu jamais abriria a mão de um filho, né? Mas são coisas que aconteceram lá atrás, né? Parece que Deus faz as coisas, num primeiro momento a gente acha que não deveria ser assim, mas depois com a experiência, com o acúmulo, com a sua bagagem, né, Gerson? Você olha para trás e fala, nossa, tinha que ser assim. Uma mulher fantástica me criou, me deu educação, sou o homem que sou hoje graças a ela, né? E graças ao seu pai também, né? Por ter abrido a mão, né? Olha só, já começamos o programa aí com uma mensagem linda de vida. E outra coisa interessante, eu fui então criado longe dos meus irmãos, que eu tive mais 3 irmãos, né? Por parte só de pai, né? Certo. E eu trabalhando aqui em Quatro Pontes, né? O meu pai, um dia ele chegou para mim e falou, Gerson, por que você não pega o Cleverson, que é o meu irmão mais novo, para te ajudar aqui, para ensinar a fabricação de joias, conserto de joias. E ele já sabia o caminho? Ele pegou e deu esse toque e tal, né? Aí eu chamei o meu irmão mesmo para vir trabalhar aqui comigo. Foi ali que eu comecei a conhecer, na verdade, ele, né? Porque como a gente foi criado separado, né? E hoje, assim, com os meus 3 irmãos, então a gente se dá muito bem, sabe? A gente tem uma história de vida bem legal. Esse meu irmão mesmo aqui de Marechal, hoje ele tem uma loja muito boa. Ele é uma pessoa também que teve muitos desafios na vida, né? E superou muita coisa.
Tem o Cleiton também, que trabalha na Agrícola Horizonte. Tem uma irmã que ela mora no Pará, né? A gente era assim bastante distante, mas hoje a gente tem um contato praticamente semanal, mensal, mas a gente sempre está... Que bacana, sempre mantém o contato. Isso. Então é o Cleverson, o Cleiton e a Cláudia. E a Cláudia. Isso, Que bacana. Daí assim, só que daí o que acontece, né? Como eu fui criado pela avó, ela já tinha 9 filhos, né? Então os filhos dela também quase são meus irmãos também. Porque já acolheram? Isso, são tios e irmãos, né? Então a dona Nelly era filha... Da minha avó, minha tia, então, né? Ela era sua tia, Isso. dona Nelly Dreyer, que também é uma pessoa fantástica, né? A Nelly era uma pessoa... Seu Arneldo Dreyer também, pessoas nossa, muito queridas. Exemplos de vida. Aqui na cidade, a gente não vê ninguém falando algo, né? Todos elogiando, né? Tendo uma história de vida muito bonita, né? A minha família sempre foi muito assim também, muito comerciante, né? A gente... Que nem hoje. Sempre estavam na área do comércio? Eu tenho tio que tem a relojaria em Marechal. Como é o nome do seu tio, Gerson? Vilmar. Depois até vou falar um pouco dele, porque ele que era o que me trouxe aqui para Quatro Pontos. Foi ele que incentivou, assim, a sua caminhada, precisa dizer? Isso. Aí eu tenho uma outra tia que hoje mora na Alemanha, que tem ótica em Palotina. O meu irmão, então, tem loja também. As minhas tias tinham loja de roupa. E todos nesse segmento... Ah, não, essa tinha loja de roupa. Mas a maioria no segmento de ótica. Isso, a Cleci também, da Cleci Imóveis, que ela era da relojaria Rondão na época, né? E ela é o que, sua? Ela é minha tia também, irmã da Nelly. Irmã da Nelly. A família é meio grande, sabe? Eram 9 filhos, né? Então, e todos praticamente na área do comércio. Todos eles, assim, a maioria nesse ramo, né? É porque, assim, Diego, na época, ninguém estudou muito também, e a nossa família teve um diálogo fácil, né? Todos eles, então, foram para esse segmento, né? De comércio. E hoje já está um pouco diferente. Os nossos, então, filhos já estão estudando um pouco mais, já estão, às vezes, indo para outras áreas. Não estou falando que o estudo, mas... A maioria das vezes é assim, a gente tinha que se virar de alguma forma, né? É verdade. Então, como você não tinha o estudo como meta na época, porque era uma realidade diferente, né? Então, a gente foi para esse lado do comércio e se deu muito bem. Toda a família sempre se deu muito bem nesse ramo, né? Que show. E como que você chegou em Quatro Pontos, então, Gerson? Você foi nascido ali em Marechal Cândido Rondon? Isso, eu trabalhava eu trabalhei em tanto lugar, eu lavei carro, trabalhei em floricultura, eu trabalhava inclusive na rádio, na rádio educadora, no programa de rádio escuta. Sério mesmo, Gerson? Nos domingos à tarde. Conta mais um pouquinho dessa experiência aí. Então, o Vilmar Gitkes, né, era o que fazia o programa. Ele é parente do Arlen? Pai do Arlen. Pai do Arlen Gitkes, que é um excelente arquiteto e urbanista de Marechal, né? Inclusive o Vilmar, então, ele pediu para eu ajudar, colaborar nesse sentido. O nome do programa que ele tinha era Saudade Não Tem Idade. Olha, né? Só, e nós temos um programa assim aqui na rádio também, só que interessante. Ele ia dando os placares dos jogos, né? Durante a tarde. E na época a gente escutava 2, 3 rádios e ficava ouvindo lá, né? Para colher as informações. Só vou te falar uma historinha que eu jamais vou esquecer, né? Por favor. Um dia... O jogo era a final do Campeonato Paranaense. Era União de Bandeirantes e Matsubara. Então, eu nunca esqueci desse jogo. E eu tinha tanto chiado no rádio que eu não estava ouvindo nada. De repente eu falei pro meu tio, pro Vilmar, falei, acabou o jogo 0-0. Ele anunciou lá, acabou o jogo 0-0 e tal. Eu de noite assistindo os gols do Fantástico, acho que aos 45 do segundo tempo, acho que o União de Bandeirantes fez 1-0, uma coisa assim, sabe? Daí na segunda-feira eu falei, pô, Gerson, olha que furada, né? Erraram o placar sem querer. Errei o placar, né? Mas coisas que marcam, né? Que acontecem. Interessante. Né? Olha só que legal. E o que mais, Gerson? Que você lembra daí assim, para eu vir aqui para Quatro Pontes, eu trabalhava numa relojaria em Marechal, a relojaria Neumann, né? Aí eu recebi a proposta, olha só, o Arnoldo Pauli era o patroleiro aqui em Quatro Pontes. Sim, grande Arnoldo. E ele tinha uma lojinha assim de bijuterias e tal, né? Lá em Marechal. Aqui em Quatro Pontes. Okay. Isso. E ele abriu uma sociedade com o Vilmar. Eu acho que ele levava alguns concertos lá para o Vilmar e conversa vai, conversa vem, né? Acabaram abrindo uma sociedade aqui. Olha que interessante. O Vilmar e o seu Arnoldo. Aí o Vilmar pediu para vir trabalhar, tanto que foi bem complicado que eu tive que sair lá de Marechal e sem poder dar os 30 dias, mas eu consegui arrumar outro no lugar, só que foi uma situação bem chata, né? Porque só que eu não podia perder essa oportunidade, né? Aí assim, eu trabalhei de funcionário, né? 3 anos e meio.
pro Vilmar, né? Até que ele resolveu vender a loja, né? Ele tinha comprado na época um apartamento lá em Marechal e aí precisou vender a loja aqui. E nessa hora ele já não era mais sócio do seu Arnoldo, né? Eles tinham separado a sociedade acho que depois de 1 ano, mais ou menos, sabe? Certo. Porque para o seu Arnoldo estava difícil também, porque ele tinha a profissão dele aqui e ele não conseguia investir tanto. Né? Então eu acabei comprando então do Vilmar, que também ficou mais lá por Rondon e você assumiu a parada. Isso. Tanto que assim... Tu lembra o nome na época? Olha, sempre foi a ótica, a relojoaria 4 pontos, não era ótica, só relojoaria. Relojoaria 4 pontos. A gente não trabalhava com ótica, né? Então, assim, aí foi o pontapé inicial para eu começar, então. Só que foi bem difícil no começo, porque eu comprei o ponto, né? E pouca mercadoria, né? Porque eu não tinha um capital para comprar toda a mercadoria que tinha na loja, né? Tanto que eu fiquei com o Fusquinha marronzinho e tal, né? E é o que eu usava para me locomover, mas assim, eu sempre falo, tudo que eu fiz, né, foi sempre deu certo, né? Assim, eu não me arrependo de nada, de nenhuma decisão que eu tomei, né? Porque assim, foi passo a passo e cada vez da melhor forma, né? E a ótica sempre esteve no mesmo lugar ali, Gerson? Sempre era ali, então, a gente brincava no shopping do Seu Rudinho. Do Seu Rudinho, né? Até você, o Seu Rudinho foi a pessoa que lhe acolheu aqui em 4 Pontos também, né? O Seu Rudinho, né? Ele foi uma das pessoas que mais me ajudou aqui em 4 Pontos, né? Conta um pouquinho mais sobre isso, Só que isso foi um pouco depois, né? Então, vamos supor, eu pagava o aluguel, então, para ele, né? Ele era o dono da sala, né? E chegou um dia, o terreno atrás da loja, até na época era ocupado pelo pessoal do interior que faz as feiras. Feira do Produtor. Feira do Produtor, isso mesmo. E assim, era um terreno que eu pensei, puxa, aqui seria bom colocar a ótica, né, a relojoaria. Aí um dia eu cheguei e falei para ele, Seu Rudinho, o senhor não vende esse terreno para mim, né? Cara, uma resposta que ele deu que até hoje eu não esqueço. Ele falou, você quer para construir ou para investir? Eu falei, nossa, Ludinho, eu quero para construir aqui. Então o lote é teu. Eu falei, não, mas espera aí, né? E o valor? Não, o lote é teu, eu vou ver aí um valor e depois a gente conversa. Mas assim, ficou meio, né? Na dúvida. Isso. Aí passou um tempo, ele veio lá, eu lembro que na época era 6 mil, sei lá, né? E até o valor de mercado desse lote era mais um pouco, né? Aí o que eu fazia? Todo final de semana sobrava uns troquinhos, eu lá levava para ele. A gente não fez contrato nenhum, a gente não... Tudo no fio do bigode. Como era bonito as coisas antigamente, nossa, né, eu falo assim, é impressionante. Daí, tanto que uma coisa que eu aprendi com ele, né? E até depois eu perguntei para ele, mas se o senhor pensa assim, como é que o senhor me vendeu daquela forma o terreno, né? Porque um dia ele falou para mim, olha, Gerson, a gente pode ter um amigo, né? 10, 15, 20, 30 anos, né? Tomar cerveja com ele, conversar com ele, sair com ele, né? Mas tu conhece ele quando tu faz um negócio com ele, né? É verdade. Porque quando tu fez o negócio, tu sabe realmente quem a pessoa é. A índole da pessoa, exatamente. Né? Eu falei, tá, senhorzinho, mas como é que o senhor vendeu para mim? Ele falou, Gerson, você me pagou o aluguel uns 5, 6 anos aqui, nunca atrasou um dia, como é que eu não ia vender o terreno para você? Eu sabia que tu ia, né, pagar da melhor forma possível, né? Que bacana. Então, assim, ele foi uma pessoa assim que né, porque ele me ajudou a eu hoje ter onde eu tenho a loja, né? Porque foi o pontapé inicial. Foi né? o pontapé inicial. Então, olha só, viu, gente? O quadro Protagonistas, ele tem... Quando nós apresentamos o formato do quadro Protagonista, pessoal da Cicap, Gerson, nós falamos, olha, a gente vai extrair o máximo do empresário, porque o empresário tem uma história de vida sempre bastante bonita, por vezes sofrida. O começo quase nunca é fácil, né? Não vem de mão beijada. E quase todos os negócios aqui em 4 Pontos iniciaram há 30, tantos anos atrás, né? E dentro dessas histórias traz consigo mensagens muito bonitas de vida, né? Como você acabou de mencionar, né? Eu acho que dá para extrair daqui um princípio muito valoroso, que é o princípio da honestidade, né, Gerson? Eu acho que nenhum comerciante hoje em 4 Pontos, ou enfim, no mundo inteiro, consegue prosperar sem ser honesto. Certeza. Isso mais cedo ou mais tarde ele pode tentar ser desonesto, talvez vai ter algum sucesso, mas não sei. Talvez vai chegar uma hora que não vai dar certo, né? Porque assim, hoje você confiar na pessoa, sabe? Hoje você tem que conhecer ela, né? E assim, o mundo do jeito que ele tá, né? Tá complicado. Tá cada vez mais difícil fazer um negócio no fio do bigode, por exemplo. Isso, até, Diego, outra coisa assim que eu lembrei agora também, no começo, quando eu vim aqui como funcionário, né? O pessoal chegava, olha, já 2, 3 tentaram abrir aqui, ninguém não dá certo, a cidade é pequena,
sabe, assim, eles até, eu, às vezes me sentia meio pessimista em relação à loja aqui, né? Só que assim, eu não dependia das vendas aqui. Eu trabalhava como ourives, né? Eu fabricava joias, né? Então, o que é um ourives, Gerson, para o pessoal que não sabe? Isso, ele fabrica e conserta joias, né? Então eu fazia por umas 5, 6 lojas de Marechal. Tanto que eu chegava aqui sempre um pouco mais tarde. A loja abria 8 horas, eu chegava muitas vezes 8h30, né? Porque eu passava nas lojas de Marechal, recolhia o serviço, aí durante o dia eu fazia, no outro dia eu entregava. Então, assim, eu não dependia das vendas da loja, né? Porque no começo, eu às vezes vendia uma pulseira de um relógio, uma pilha de um relógio, a venda era muito pequena, né? Muito pequena. Só que isso me manteve, essa fabricação de joias, né? Que legal. Aí, e você faz isso até hoje, Gerson? Eu faço. Hoje eu não faço. Não mais tanto? Não tanto, porque ele... Antigamente a procura era maior. Não tanto. Até hoje tem poucos profissionais nessa área, né? O meu irmão, até o de Marechal, um dos melhores ourives hoje que tem na região, ele já gosta muito disso. Que seria o Cleverson. Ele já é assim, ele tem um dom nessa parte. E eu já cansei um pouco, sabe, Diego? Há muitos anos aí... E são minúcias, né, Gerson? Porque muito assim, minucioso, hoje né? A loja, ela depende um pouco, vamos supor, tem viajante, a parte financeira, sabe? Você acaba atuando em todos os departamentos como então, um todo, né? Eu não gostaria muito de trabalhar tanto à noite, final de semana, porque assim, eu já trabalhei muito dessa forma, né? Só que chega uma hora que você quer ter um pouco de sossego também, né? Tanto que agora, em dezembro e janeiro, eu trabalhei muito, porque dezembro é um mês que eu sempre falo, a gente só trabalha, não vive, né? Porque é muito puxado, né? Aí em janeiro, meu funcionário Diego pegou férias o mês inteiro. Olha, eu cansei, hein? Porque, e aí o Gerson teve que estar lá. Eu vejo assim que eu já não tenho mais a mesma saúde que eu tinha anos atrás, né? Então, assim, tudo que você tem que avaliar, né? Tudo com o tempo você vai moldando um pouco, né? E isso é importante também, né, Gerson? Porque senão a gente acaba virando refém do nosso próprio trabalho, né? A vida não é só trabalho, a gente precisa ter o nosso lazer, curtir a nossa família, né? Aproveitar aquilo que vem também do nosso esforço, né? Hoje, Diego, eu vejo assim, hoje a pessoa, ela tem que unir, ela tem que ter equilíbrio na vida, Exatamente. Né? Porque assim, eu até falo uma coisa que é um pouco pesada, mas eu vejo pessoas com muito dinheiro vivendo quase como miseráveis, né? E não pode, né? Hoje você tem que usufruir, sabe? Você tem que fazer uma viagem, você tem que passear, porque assim, faz parte da vida, né? Exatamente. Vamos pôr o trabalho, ele é ótimo, ele é muito bom, né? Mas você tem que ter, tem que ter essa... Você tem que usufruir os frutos do seu trabalho, né? Sair, poder compartilhar com a família, né? É muito bom. Tem que ser assim. Que bacana. Gerson, então, de lá para cá são quantos anos de ótica? Então, na verdade que eu estou aqui em Quatro Pontos há 31 anos, né? 31 anos. Eu cheguei em novembro de 91 e o seu Rudinho, inclusive, assumiu, ele e o Paulo Brant, né? Assumiram em janeiro daí. Foram os primeiros prefeitos e vice, né? Seu Rudinho prefeito, Paulo Brant vice. Isso. Só que daí eu fiquei, então, como eu comentei, 3 anos e meio de funcionário, depois eu comprei a loja, né? Aí foi passo a passo, né? Eu, a Janete, sempre trabalhando na loja, atendendo da melhor forma, né? Aí, assim, ela também tinha um carisma muito bom, ela tinha uma alegria, como eu também tenho. Então, assim, a gente sempre, assim, teve uma ótima aceitação aqui, sabe? E isso foi fazendo com que a gente se sentisse cada vez mais à vontade, né? Se sentisse cada vez mais em casa. De fato, a Janete foi uma pessoa muito querida na nossa comunidade, uma pessoa que até hoje é lembrada muitas vezes, né? Gerson, algum desafio assim que você passou durante a sua vida, assim, enquanto profissional, até mesmo enquanto pessoa, que você lembra, gostaria de trazer? Então, essa mesmo da Janete, da doença dela, né? Isso para mim foi um desafio muito grande, né? Porque... Pegou de surpresa, Gerson? Foi uma coisa assim difícil, né? Porque pegou realmente de surpresa, né? Foi de uma hora para outra. E assim, é complicado. Assim, eu não imaginava que eu ia conseguir fazer o que eu fiz, né? Porque o fardo, ele é grande, mas como dizem, né? O Deus nunca dá o fardo maior do que você não consiga carregar, né? Exatamente. E graças a Deus, assim, eu consegui fazer tudo que eu pude, né? Porque assim, quando eu sabia que não teria mais volta, né? O que eu fiz? Eu fiz só as vontades da Janete na época, né?
Esqueceu do Gerson por um tempo. Isso, mas assim, foi uma coisa que eu também cresci muito com isso, né? Então, assim, foi coisa que, eu sempre falo, são desafios, né? Que você aprende, né? Então, assim, você erra muito na vida, tanto que depois que a Janete faleceu também, né? Eu estava um pouco... foi difícil pelo seguinte, Diego, eu só trabalhava na loja, né? E ela cuidava mais da parte financeira, viajante, e a gente tinha uma funcionária exemplar também, que era a Eliane Brown. Ela foi uma pessoa fantástica lá na loja. Grande abraço, Eliane. Também. Ela, assim, ela é uma pessoa, assim, que vestia a camisa lá, né? Tanto que aconteceram erros, assim, eu mesmo errei na vida, né? Então, só que você tem que aprender com os erros, né? Logo depois que a Janete faleceu, eu deveria ter, às vezes, ter tido uma outra postura, né? E hoje, assim, eu vejo que eu aprendi com esse erro também, né? E tudo é coisa que... Eu acho que na vida, Gerson, todas as coisas que acontecem que a gente acha que é um erro, depois se torna um baita de um aprendizado, né? Na verdade, você tem que aprender, né? E você não pode errar de novo, né? Você tem que tentar... Sempre tentar extrair daquela situação um aprendizado. Isso. Acho que essa é uma grande sacada para a vida. Que legal. Para quem não sabe, talvez esteja chegando agora, quem não conhece a história do Gerson, né? Ele era casado, então, com a Janete. A Janete contraiu um câncer, né? Ela foi diagnosticada com câncer e acabou falecendo, né? Isso foi um baque muito grande. Imagine para nós foi, né? Para nossa comunidade conhecer que tinha a Janete como amiga, imagina então como esposa e como mãe, né? É com certeza uma lacuna, né? Que ficou na ótica na época. Mas assim, graças a Deus, e logo depois, então, eu até conversei muito com meus filhos, né? Os meus filhos foram o meu alicerce na época, né? O Gustavo e o Leonardo, eu não tenho muito o que falar deles, né? Porque eles foram, assim, os meus companheiros, os que estavam do meu lado sempre, né? E eu devo muito a eles, né? Porque, assim, eu falei, quando ela faleceu, eu falei, agora é nós três, né? Nós vamos ter que se ajudar, um ajudar o outro, e foi assim mesmo, sabe? Foi uma união tão bonita até hoje. Assim, eu, o Gustavo, o Leonardo, a gente tem, assim, uma amizade muito legal, bonito. Sabe? É muito bom, né? Isso é muito bonito. Olha aí o Protagonistas novamente trazendo aí emoção, contando. É a vida nos seus próprios termos, né, Gerson? Que história bonita, viu? Mas tu tens uma história muito bonita de vida, né? Com certeza a gente pode trazer também para as nossas vidas e aprender muito. Tá chegando recados aqui, Gerson. Vamos ler? Vamos lá. Olha só, quem está chegando por aqui é a Milena Vargas Guterres, está aplaudindo aqui a sua história. A Cristiane Bade também, a Dayana Rúbia, a Nelce Dunque, acho que é tua vizinha de frente lá, né? Gerson, parabéns pelo seu profissionalismo e também quero parabenizar você pelo ser humano maravilhoso que você é. Simples, honesto e tem um coração de ouro. Você é show. Sucesso sempre. Que Deus abençoe sua vida e seu empreendimento. Nossa, a Maria Paula Renz também está aí aplaudindo. Tu tem uma Miss lá na tua loja, né? É a primeira princesa. Grande abraço, Maria. Também a Ivete Isabel Krieger, presidente da Cicoap. Opa, fugiu aqui o comentário. Comércio de Quatro Pontes, escrevendo a história desse município, através dos empresários que acreditam no desenvolvimento. Parabéns, Gerson, por fazer parte desta história. Só falta ser presidente da Cicoap. E aqui tem uma história, se você me permite, Gerson. Para quem não sabe, gente, o Gerson, ele fez parte de várias diretorias aí da Associação Comercial. Não foi presidente por quê ainda, Gerson? Então, agora eu peguei, né? Que na verdade, assim, na época, eu tinha muito medo do microfone, sabe? Olha só que interessante. Eu sempre falo que eu tinha Alzheimer e Parkinson, né? Que eu começava a tremer e esquecia Quando pegava tudo. no microfone acontecia isso. Então isso eu melhorei um pouco, né? Ainda tenho que melhorar, mas aos pouquinhos aí a gente vai pegando o jeito. E realmente eu não fui porque eu tinha medo do microfone e da exposição, né? Olha que eu interessante. era um pouco mais reservado, tanto que eu fui tesoureiro, fiz várias... Ficava mais nos bastidores. Isso, exatamente, isso aí. Olha só, e hoje tá aí falando belíssimamente bem, né? Vamos ver quem que mais está chegando por aqui. A Miriam Simpson Simon. Parabéns, Gerson, uma pessoa maravilhosa com um coração enorme. O Diego Andrei Cristófoli também aplaudindo você, Gerson. O César Seidel Canela, grande Gerson, pessoa do bem, acima de tudo, além de um exemplo de empresário. Também a Gisele Rodenlands, família que admiro sempre. Tá aí muitos recados, né, positivos. O Gerson com certeza uma pessoa muito querida aí no comércio de Quatro Pontes, né, por conta da sua história de sucesso. E hoje a ótica tá aí, né, Gerson? Uma empresa consolidada, né? E se eu pudesse, vamos fazer uma ponte ao futuro, né? Se a gente pudesse
prospectar aí a ótica para daqui a 10 anos? Como vai ser? O que você espera da ótica daqui a... Quantos anos você tem, Gerson? Eu estou com 53. 53. Isso. Com 10 anos, Gerson vai ter 63 anos. Isso. Como vai ser daqui para frente, Gerson? Então, Diego, assim, a ótica ela tem melhorado a cada ano, né? Assim, a gente sempre tem... Porque, assim, até uma opinião, às vezes, que eu tenho, que às vezes muitos não concordam, né? Eu acho que, assim, a gente está numa cidade pequena, né? Mas, assim, você tem que hoje ter preço, qualidade e atendimento. A pessoa não sai aqui de 4 Pontos para comprar se você tem esses requisitos. Esses 3 sabe? requisitos. Preço, qualidade e atendimento. Isso, porque assim, hoje eu tenho muito cliente de fora, né? Hoje eu acho que 40%, mas mais relacionado até à parte da ótica, que nossos arredores aqui é muito bom, né? Tem 2 irmãos, Vila Ipiranga, Novo Sarandi, Vila Nova, né? Então, assim, a gente tem 4 Pontos, por não ser um município grande, ele é um município forte, né? Uma referência para esses pequenos distritos, são muito bom, né? Então, assim, eu acho que assim, hoje, principalmente o atendimento, né? Eu sempre falo, você atender de bom humor, um ambiente leve, sabe? E, assim, você ser sempre mais correto possível, mais transparente possível, né? Porque hoje, principalmente a relojoaria, né? Você trabalha com peças pesadas, ouro, né, valores um pouco maiores. A parte da ótica mexe bastante com saúde, né? Então, assim, você tem que fazer um trabalho certo, um trabalho correto, honesto, né? E dessa forma não tem erro, sabe? Você vai prosperar sempre. Que legal. E quais são suas atuações hoje, Gerson? Então, você trabalha com a relojoaria e você também é optometrista, né? Você cuida da saúde dos olhos das pessoas? Conta um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, assim, eu sou formado, né, em ótica e optometria, né? Então, assim, eu faço atendimento também, né? Eu trabalho com a parte... Hoje, o forte da loja é a ótica, né? E aí, joias, relógios, concertos, que tem muito também, né? A gente sempre brinca lá na loja que os envelopes de concerto, eles brotam, né? Porque, assim, nunca vi tanto envelope de concerto, né? E hoje, assim, eu tô com uma equipe muito legal, sabe? Tem 2 dinossauros lá, né? Quem são os 2 dinossauros? O Diego, né? E a Rose, né? Já estão há muitos anos aí comigo. Grande abraço, Diego e Rose. Até o Diego, né? Muitos acham que ele é meu filho, né? Que sou pai dele, né? Porque a gente é até um pouco parecido e tal, né? Eu tenho um pouco mais de cabelo, mas... Né? E a Rose, então, também foi uma outra pessoa, assim, que... Foi um achado. Porque assim, com a perda, né, da Janete, ela acabou fazendo um pouco esse serviço de mãe, principalmente com o Leonardo, né? E tanto que o Léo, nossa, ele adora ela também, né? Ela hoje praticamente é da família, né? A gente patrimônio da ótica. Isso. E a Rose, assim, ela nunca mediu esforços também, né? Porque essa fase foi muito difícil, né? E ela conseguiu preencher, né, essa lacuna. E hoje também é uma pessoa assim que está me fazendo um bem danado, é a minha noiva, a Cristiane, né? Alô, Cris! Uma pessoa assim que graças a Deus eu tenho ela do meu lado, uma pessoa para frente. Eu sempre brinco, se eu pedir para ela ir carpir um lote agora, ela vai, né? Uma pessoa muito parceira, né? Ela tem me ajudado muito, aquela pessoa assim que me completa, sabe? Que legal. Eu e ela, assim, a gente faz uma dupla muito legal. E assim, até em relação aos filhos, né, Diego? Porque você conhecer uma pessoa quando jovem é uma coisa, né? Aí depois de um certo tempo, ela tem 2 filhos, eu 2, né? Mas isso funciona tão bem, a gente tem uma harmonia tão legal nessa parte, sabe? Tanto que meus filhos se dão muito bem com ela, eu com os filhos dela, a gente tem uma convivência muito legal, né? Tanto que agora, em outubro, né, a gente vai fazer uma viagem, todos eles juntos. Olha, né? Que legal. Então, assim, é uma coisa... Assim, hoje eu estou na melhor fase da minha vida, com certeza, né? Que show. Assim, até pela companheira que eu tenho, pelos funcionários na loja, né? Que nem a Milena agora acabou de chegar, está há pouco tempo na loja. A Maria Paula, que foi a nossa candidata a Miss, né? Que nossa primeira princesa, né? Princesa, né? A Daiane, que é uma, assim, que estão trabalhando na loja na frente, é uma das mais antigas, né? Assim, ela hoje já tem uma experiência muito boa na loja também, né? Então, assim, a gente está com uma equipe muito legal, sabe? É uma coisa assim, eu sempre falo, a gente tem que trabalhar em paz, né? Trabalhar em harmonia, ter um ambiente gostoso, né? Que isso reflete para os clientes também, né? Então é uma coisa assim, hoje, porque você muitas vezes passa mais tempo como funcionário,
né, do que propriamente com a família. É verdade. Então você tem que ter um ambiente legal para trabalhar, né? O ambiente de trabalho é tudo. E até agradeço muito, né, pelos colaboradores hoje, né, que assim a gente está trabalhando de uma forma muito legal. Que bacana. Gerson, para a gente finalizar, já são 3h27, a gente iniciou um pouquinho antes hoje aqui o quadro, né? Qual que é o segredo? Se você pudesse revelar aí o segredo, porque dá para perceber em você, no seu semblante, uma pessoa muito feliz, realizada, você mesmo disse que está vivendo a melhor fase da sua vida. Qual que é o segredo disso? É uma mensagem que a gente poderia deixar para os jovens empresários, né? Para a pessoa que talvez queira começar a empreender, para os empresários há mais tempo em Quatro Pontes também, que muitas vezes passam por perrengues, né? O que você gostaria de dizer? Na verdade, Diego, só mais uma coisinha também, só agradecer também. Tem pessoas em volta, que nem o Hermínio e a Vilma, né, que sempre eram nossos vizinhos e muitas vezes precisei deles, né? A Sônia, né, e o Paulo Brandt, infelizmente, partiu, mas me ajudaram muito também, sabe? Todas as vezes que eu precisei, estavam a postos, né? Então, assim, tem muita gente ali em volta, né? Seus vizinhos. Isso, que sempre estavam dando apoio, né? Ajudando da melhor forma possível. E assim, Diego, hoje, sabe, quando alguém abre, vamos supor, um comércio, alguma coisa, ela quer, às vezes, um retorno imediato, né? E não é. Né? Você tem que plantar a semente, você tem que ir fazendo da melhor forma possível, né? Ela vai colher... Tem que ter paciência. Paciência, porque assim, você tem que fazer tudo passo a passo, né? Você tem que sempre olhar à tua volta, né? Muitas vezes, assim, você tem... são desafios, né? Que você pensar, não vou conseguir, mas você consegue, né? Com força de vontade, né? Tanto que, assim, hoje eu cheguei em Quatro Pontos praticamente, assim, como um desconhecido, né? Hoje eu estou muito interagido aqui, eu gosto de Quatro Pontos, me sinto Gerson é uma figura icônica aí da nossa sociedade, então, né? assim, trabalhar sempre de bom humor, trabalhar com vontade, né? Sempre respeitando todo mundo, sabe? Hoje eu tenho também um antidepressivo natural, né? Qual é? Que é o Pé Inchado. Né? É verdade. Grande abraço, amigos do Pé Inchado. O pessoal do Pé Inchado também sempre me ajudou muito, porque assim, é lá que a gente recarrega as baterias, né? Às vezes tu tá um pouco desanimado, tu chega lá e aí tu já dá uma animada de novo. Isso, porque é uma turma que veio praticamente junto comigo aqui, eu sou um dos fundadores lá, né? Que legal. E que eu também devo muito, né? Que bacana. Tem mais recados chegando por aqui. O Jean Caramori, vereador Quinho, parabéns, Gerson, por todo empenho e pela equipe maravilhosa que tu tens. Sucesso. Terezinha Liper, parabéns, Gerson, sucesso. Também a Cristiane Abade, até para cantar galopeira a gente se acerta. Ô Cris, você está convidado a vir aqui no estúdio. Nós vamos baixar o playback da galopeira e eu quero ver vocês dois cantando junto. Tá lançado o desafio, viu? O Rubens, fala aí, Gerson. Tem outro amigo também que desde quando eu cheguei aqui, né? Todo dia praticamente a gente tá junto, que é o José Roberto Verlang, né? O dentista Alberto, né? Grande abraço, Beto. Esse também a gente é amigo de longa data. Né? Esse tá todo dia lá tomando um cafezinho. Isso aí. Que legal, grande abraço. Também o Rubens Alfredo Schweizer, né? Vizinho da frente, pessoa incrível, exemplo de empresário. Que legal. 3h30, a gente está chegando aqui ao final. Gerson, agradecimentos ou talvez algum outro assunto que a gente não tenha abordado? Então, eu tinha tanta coisa para falar, mas eu acredito que as coisas essenciais eu falei. Agradecer, né? Agradecer muito por tudo, né? Principalmente a Deus, né? Por ter me dado essa família maravilhosa, ter me dado a oportunidade de vir aqui para Quatro Pontes, né? E de ser quem eu sou, né? Eu sei que eu tenho muito a melhorar, eu já errei muito na vida, né? Hoje eu tenho uma dúvida muito grande, né? O que vale mais, a inteligência ou a experiência, né? Eu sei que se você conseguir conciliar as duas coisas, é muito bom. Mas, assim, eu vejo que a experiência hoje, ela conta muito, sabe? Porque é uma bagagem que você tem, né? É os erros e acertos, né? E tudo você vai aprendendo, né? No decorrer da vida, cada vez ficando mais forte, né? E eu agradeço por tudo. Eu, assim, sou uma pessoa hoje realizada, feliz e de bem com a vida. Que legal. Olha só, quanta mensagem bonita, quantos princípios e valores lindos a gente pode extrair desse bate-papo que nós tivemos hoje aqui com o Gerson Damer. Gerson, desejamos cada vez mais sucesso para você, desejamos que você tenha aí uma caminhada muito bonita ainda pela frente e que
você possa também compartilhar dessas belíssimas histórias aqui conosco. Sinta-se sempre convidado, tá? Pela Rádio Tropical FM para trazer essas histórias bonitas aí, as quais você trouxe e presenteou, né, a gente nessa tarde gostosa aqui no Quadro Protagonistas. Ah, legal. Eu agradeço muito, Diego, tá? Pela oportunidade, né? Foi uma ideia, assim, fantástica essa, né? Da Cicobi, Rádio Tropical, né? Para a gente poder mostrar um pouco quem a gente é, como que a empresa veio aqui para Marechal, né? Agradecer muito a você, Diego. Eu de novo esqueci. A Vandre também, né? Que está aqui dentro do estúdio, né? E agradecer a todos, aos clientes, a todas as pessoas de Quatro Pontos e arredores, né? Que é por eles também, né? Que eu cheguei onde cheguei, né? Porque você sabe que hoje você tem que ter, clientes tem que ter um leque legal para você conseguir pôr em prática tudo que você precisa, né? Verdade. E agradeço muito a todos os que são clientes, parceiros, amigos e familiares. Show de bola. Gerson, muito obrigado. 3 horas e 32 minutos. A gente vai ficando por aqui, agradecendo novamente essa figura super querida e carismática aqui do Comércio Quatro Pontense, que é o nosso amigo Gerson Damer, lá da Ótica Relojaria Quatro Pontes. Um abraço para a galera da live. Nós vamos ficando por aqui ainda. Últimos 2 recados aqui. A Relojaria Damer chegando. Parabéns, patrão. Sucesso sempre. Tamo junto. E o Pedro Valdemar Becker. Parabéns, Gerson. Pessoa admirada por todos. Simples e de fácil acesso. 3h33, quadro Protagonistas retorna na próxima terça-feira, às 3 horas da tarde. Um abraço grandão e até lá. Vocês acompanharam o Talk Show Protagonistas, um programa que enaltece a classe empresarial e empreendedora de Quatro Pontes com histórias visionárias, inspiradoras e que motivam. Porque